Deus. E feliz ano novo para os irmãos. Glória a Deus. Pastor, feliz ano novo. Sim, se eu estou vendo muitos aqui agora. No culto da virada não estava trabalhando. Mas glória a Deus, que até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, capítulo número 11 de Gênesis. Quem trouxe aí a palavra de Deus, a Bíblia, capítulo número 11. Capítulo número 11, lê a partir do versículo número 1. Capítulo número 11. Glória a Deus. Capítulo 11 de Gênesis. Diz assim a palavra de Deus, você que já achou, capítulo 11. Glória a Deus. Flávio, pode colocar um fundo aí musical. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Versículo 4. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que os outros estão dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Versículo 9. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos agora. Vamos agradecer mais uma vez por estarmos aqui nessa noite, pela palavra de Deus lida, e que Deus continue a ministrar nosso coração aqui nessa noite. Que seja uma noite de bênção e de vitória. Obrigado, meu Senhor Jesus, por estarmos aqui, Senhor. Queremos te agradecer pela tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, a tua palavra que é a luz para o nosso caminho. Deus Todo-Poderoso, obrigado pelo privilégio de louvar o Senhor aqui nessa noite. Continua, Senhor, a soprar os nossos ouvidos, a falar com cada um de nós aqui nessa noite, e que seja uma noite de bênção, de vitória, de louvor, de adoração, uma noite onde o Senhor possa operar e continuar operando de uma forma especial. Glória a Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. 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 Glória a Deus. Então temos aqui capítulo número 11, onde foi feita a leitura aqui dos primeiros versículos. E é maravilhoso, irmãos, a forma que Deus faz e opera na nossa vida, no meio da humanidade. Nós vimos aqui já 4 temas no livro de Gênesis. Do capítulo número 1 até o capítulo número 11, tem 4 temas principais. Vão ser 5 ao todo, mas no capítulo número 11 é narrado o último tema do livro de Gênesis. Depois você vai poder ler. O capítulo número 1 e 2 vai falar do início de tudo, da criação de Deus, como que foi feito todas as coisas. O capítulo número 3 vai falar sobre o pecado,
que culmina então depois com o primeiro homicídio na terra. E aí nós vamos ter capítulo 1 e 2, a criação, capítulo 3, o pecado, e aí nós vamos ver ali no capítulo número 6, o dilúvio. E ali, o último tema que a gente vai começar agora, que é Babel. O último tema antes de chegar no último, é redundante. O último antes de chegar no último, pastor, porque o último vai ser os patriarcas. Então nós vamos ter aí o capítulo 4, 5, falando sobre o pecado, o primeiro homicídio. Vamos ter aí o capítulo 6 até o capítulo 10, falando sobre o dilúvio. E agora aqui a Torre de Babel, esse capítulo número 11. E depois vai seguir o capítulo número 12 até o 50, falando de Israel. Depois do capítulo 50 de Gênesis até a vida de Jesus nos evangelhos, falando que Jesus veio e vamos ver Jesus voltar. Amém, irmãos? Quantos aqui estão aguardando o retorno de Jesus? Dê uma glória a Deus aí no seu lugar. Amém. Aleluia. Mas vamos ver algumas coisas a respeito dessa construção desse tema. Eu costumo dizer todas as vezes que falo sobre esse capítulo número 11, a gente fala, até brinco um pouco, sorri, porque a gente fala que é aqui que os professores de inglês vão se dar bem, porque aqui vai ter confusão de língua, vai começar a falar outras línguas aqui, e aí o povo vai se espalhar na face da terra. E hoje, por isso que hoje você tem cursinho aí para aprender a falar inglês, francês, espanhol, seja lá a língua que você falar. Nossa, é português, mas a gente sabe que o mundo tem vários diversos dialetos aí, por causa desse momento aqui que aconteceu no capítulo número 11. E no culto da virada, meus irmãos, eu não estava aqui, mas eu vi o pastor colocando um dever de casa aqui para a igreja. Não sei se vocês fizeram. Teve um dever de casa que ele botou no grupo da igreja. Eu queria lembrar isso aqui agora. Ele pediu para vocês colocarem, não lembro se foi 7 ou 10, motivos de agradecimento a Deus no ano que passou. E 3 metas para esse ano de 2023. 3 metas para o ano de 2023. Motivos de agradecimento e um novo planejamento para você começar um ano. Eu queria colocar como tema dessa mensagem de hoje, construindo algo para a glória de Deus. Eu coloco como tema, esse tema aqui, essa mensagem. Nós vamos ter aqui os versículos de 1 a 4, o plano traçado pelos homens. Vamos lembrar que já tinha o mandamento de Deus escrito para Noé, quando teve o dilúvio ali, começo do dilúvio, capítulo número 6, onde a maldade do homem vai se multiplicar sobre a terra. E Deus então acha graça no homem chamado Noé. E Noé vai fazer grande diferença ali na sua nação. Ele vai ser o diferencial, porque Deus vai olhar para a raça humana e vai então ver que o pecado se alastrou, mas ele viu graça em Noé. Ele viu uma diferença no homem chamado Noé. E aquele homem foi chamado então por Deus, construiu uma grande árvore e veio um dilúvio sobre a terra. E nós estamos falando sobre um capítulo agora que é a continuação daquilo que Deus falou para Noé. Agora multiplicai sobre a terra, sede fecundos, povoem a terra. E nós vimos aqui, nesses 4 primeiros versículos do capítulo 11, o homem quer fazer algo diferente daquilo que Deus mandou que ele fizesse. Capítulo número 1, versículo 1, 2, 3 e 4. Nós vamos ver o plano dos homens, que eram bem diferentes dos planos de Deus. E aí, antes de prosseguir, meu irmão, já começa a perguntar para você as metas que o pastor sugeriu para você colocar aí. Foram 3 metas. Foram metas que estão embasadas na palavra de Deus. Foram motivos de agradecimento pelo ano que passou. E metas que você vai levantar e fazer e cumprir nesse ano de 2023. Elas estão de acordo com a palavra de Deus. Elas estão de acordo com a vontade de Deus. Elas estão de acordo com aquilo que Deus mandou você fazer. Voltamos aqui para o nosso tema, construindo algo para a glória de Deus.
mensagem de hoje. E eles deveriam construir algo para a glória de Deus. Aqui no capítulo número 11, algo para a glória de Deus deveria ter acontecido com aquele povo, mas não foi o que ocorreu. Em primeiro lugar, construa algo para honrar a Deus e não os homens. Eles quiseram construir uma cidade para honrar eles próprios e não a Deus. O versículo aí, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. E tornemos célebre o nosso nome. Perceba, meus irmãos, que o plano começa a se desviar do plano inicial, que era o plano de Deus. Deus mandou você construir algo para a glória dele, para a glória de Deus. Nós fomos criados para louvor e glória de Deus. Amém? A sua vida, ela deve ser dirigida para a glória de Deus e não para a sua própria glória. É aí que começam todos os erros. É aí que a gente coloca tudo a perder. A gente começa a traçar um plano e deixa Deus de fora do plano. E aí quando você percebe, rapaz, eu fiz um plano, eu estabeleci uma meta, e sabe o que foi que eu esqueci? O que foi que esqueceu? Eu esqueci de colocar Deus aqui nessa meta. Meu irmão, se você esqueceu de colocar Deus no seu planejamento de 2023, você já começou mal, mas não fique triste, apavorado, porque você pode consertar isso, em nome de Jesus. E antes de prosseguir, me vem até uma história, onde, e nada, nos pequenos detalhes, nunca tire Deus na sua vida. Tudo que você vai fazer, coloque Deus, chame Deus, converse com Deus, dialogue com Deus. E tudo que você vai fazer na sua vida, chame Deus. Não faça nada na sua vida que você possa se envergonhar de Deus, porque se você estiver fazendo isso, se chama pecado. E eu lembrei de uma história aqui agora, onde uma jovem estava com uma festa marcada para ir, e ali na hora que ela já estava saindo, estava pronta para ir, ela pegou a Bíblia, a mãe dela pegou a Bíblia e entregou para ela, e falou: vai com Deus, minha filha. E ela falou: não, mãe, não tem espaço mais para Deus ali no carro, o carro está lotado, só a Bíblia que eu vou pegar ali e vou botar no porta-malas. Se Deus quiser, vai no porta-malas. Em outras palavras, quis dizer isso. E ali, aquela jovem seguiu, e depois só escuta a história. Foi envolvido, aquele carro se envolveu num grande acidente, e todos morreram. Todos morreram naquele acidente. E quando foram ver a perícia, fazendo a perícia no carro, o único lugar que estava intacto, os irmãos já discerniram onde era. Era o porta-malas, onde estava a Bíblia e onde ela falou para a mãe dela: se Deus quiser, ele vai no porta-malas, que é onde eu vou pegar a Bíblia e vou colocar ali. Então, meus irmãos, tudo que você for fazer, chame Deus, coloque Deus no seu plano, no seu planejamento. Primeiro ponto dessa mensagem: construa algo para honrar a Deus. Construa algo para honrar a Deus. Aquilo que você já construiu glorifica o nome de Deus. Aquilo que você planejou para construir glorifica. Ou seja, aquilo que aquilo passou. O pastor falou aqui 7 agradecimentos, vários motivos de agradecimento para o ano de 2022. Eu não sei se você fez esse dever de casa, mas liste. Se você não fez, faça. Coloque vários motivos de agradecimento. Olha, eu quero agradecer porque eu consegui terminar o ano de 2022. Glória a Deus, agradeça, porque tem muitos que não conseguiram. Eu quero agradecer porque no ano de 2022 eu consegui comer todos os dias. Não teve nenhum dia que Deus me deixou com fome. Você tem o que comer. Glória a Deus, agradeça, irmão, porque muitos não tiveram essa bênção. Agradeça por tudo. Muitas das vezes você acha que Deus é muito complexo, pastor. Isso que você está falando é muito simples. E quem falou que
talvez te apresentaram um Deus errado, que não é o Deus da palavra de Deus, porque o daqui da palavra, ele é simples. Na última mensagem que preguei aqui na igreja, eu falei, fiz menção e lembrei que tinha aqui uma estrutura e ali tinha uma manjedoura. Ele é tão simples que ele nasceu na simplicidade de uma manjedoura. E na sua simplicidade ele veio trazer a sua palavra para que eu e você compreendesse e possamos juntos estabelecer uma aliança com Ele, com Deus, e irmos morar no céu, irmãos. Deus, ele é simples. Agradeça a Deus. Mas eu quero chamar a atenção para esse primeiro ponto. Construa algo para honrar a Deus. Se você fez então essa tarefa, pense aí por alguns momentos no seu lugar. Aquilo que você estabeleceu como meta no ano de 2023 é algo que honre a Deus? Pastor, se acontecer isso na minha vida, pelo contrário, eu vou desonrar, porque eu vou ter tempo mais para Deus. Então reveja os seus conceitos, reveja os seus valores. Nós estamos aqui, meus irmãos, nos últimos dias. Nós estamos aqui na iminência do retorno do nosso Deus, do nosso Senhor. Pastor, quem me falou isso? Lê Mateus 24, lê o livro do Apocalipse. Lê todas as profecias se cumprindo, todas elas se cumpriram. O Evangelho hoje, se você colocar um versículo bíblico aí no seu WhatsApp e dar um clique, instantaneamente alguém pode abrir em qualquer lugar do planeta. Do outro lado do mundo, no Japão, recebe essa mensagem. O Evangelho tem sido pregado e o nosso Senhor está voltando. Então não deixe Deus fora do seu planejamento. Construa algo para a glória de Deus, construa alguma coisa que vai honrar o nome de Deus. Nós estamos falando aqui de Babel, onde os homens queriam construir algo que ia glorificar o nome deles e não o nome de Deus. Honre a Deus e não a si próprio. Quando o rei Saul ele foi ordenado, ele foi ungido rei de Israel, o rei Saul, dali no capítulo, nos primeiros capítulos de 1 Samuel, capítulo número 8 ao capítulo número 15, nós vamos ver a desobediência de Saul. E Samuel, o profeta Samuel, levantado por Deus, para ir toda hora e falar: Saul, corta! Você está querendo exaltar o seu próprio nome, não o nome de Deus. E mesmo assim, Saul prosseguiu na sua loucura de ter a vida fora do padrão de Deus, mas segundo o padrão que ele achava que era correto. E o homem de Deus, a mulher de Deus, não deve traçar o seu planejamento conforme aquilo que está na telha, ou conforme aquilo que está na sua cabeça, ou conforme aquilo que ele entende que é o correto. Não é assim, meus irmãos. Nós somos chamados por Deus para traçar a nossa meta, para traçar o nosso planejamento segundo a vontade de Deus. É assim que deve ser feito. Se você é um homem ou uma mulher de Deus, esse é o correto a se fazer. E nós vamos ver aqui Saul perdendo seu reinado no 1 Samuel capítulo 16. Deus levanta um outro rei no lugar de Saul, porque ele não ouviu a Deus, porque ele não quis obedecer a Deus. É melhor obedecer do que sacrificar a obediência a Deus. Leve-se a sério nesse ano de 2023. Então, construa algo para a glória de Deus. Primeiro ponto dessa mensagem. Segundo, construa algo em obediência a Deus. Eles foram contra a ordem de Deus. Multiplique-se e povoe a terra. O que eles fizeram? Vamos fazer uma torre bem grande, para que a gente não venha a ser espalhado na terra. Vamos lá, meu irmão. Opa, vamos. Aí vai aquele vamos embora. Eita, fulano de tal está indo, eu também vou. O ciclano está indo, então eu vou. Opa, tem que chegar alguém parar ali e falar: vem cá, nós estamos indo todo mundo, mas isso aqui é da vontade de Deus? Opa, a vontade de Deus, rapaz, por que você foi falar nesse negócio de vontade de Deus? Porque não é vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que a gente se multiplique e povoe a terra. A vontade de Deus não é ficar só aqui e construir uma grande torre para que eu fique famoso. Não.
não é o seu. O nome de Deus que tem que ser glorificado, o nome de Deus que tem que ser lembrado, o nome de Deus que tem que ser honrado. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida, e não você mesmo. Amém? E aí eu pergunto para você aqui, o Espírito Santo pergunta para todos nós: quem você tem colocado em primeiro lugar aí na sua vida? Talvez seja fácil a resposta para muitos aqui. Ué, pastor, claro, é Deus. Opa, se é Deus, o nosso vida tem que estar todo planejado segundo a vontade de Deus. Mas se você responder Deus, e na sua meta desse ano não tem nada, falou, opa, metas espirituais, o que eu coloquei aqui? No ano de 2023 eu quero ver se eu vou pelo menos umas 10 vezes na igreja. Isso, olha só que meta. Eu vou tentar ir para a igreja no ano de 2023. Mas e aí, o que mais? Irmão, você percebe que só você vir para a igreja fica um plano muito superficial. Deus quer mais na sua vida. Deus quer fazer além. Como é que você vai ter novas experiências com Deus? Como é que você vai então ver o sobrenatural de Deus? Como é que você vai ter uma intimidade maior com Deus? Planeje algo que vai te levar para algo extraordinário com Deus. Planeja ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia toda nesse ano 2023. Eita glória! Aleluia! Está começando a melhorar o planejamento. Eu vou tentar jejuar pelo menos uma vez no mês. Eita, que bênção! Porque tem muitos que passam o ano 2022 todinho com jejuando um dia. Eu preciso estabelecer algo que me leve mais para a presença de Deus. Porque se a trombeta tocar, nós vamos, irmãos. Nós não vamos ficar aqui. Amém? Entendeu? Amém? Vocês querem ficar aqui? Se a trombeta tocar, nós não vamos ficar aqui. Amém, irmãos? Amém. Ai, pastor, estava um soninho tão bom, só falou e olha, acorda, mesmo. Fica aqui na mensagem, sintonia com Deus. Então, irmãos, construa, sua construção deve estar em obediência a Deus, o nosso Senhor. E o último ponto dessa mensagem: construa algo que te aproxime de Deus. Construa algo que te aproxime de Deus. A sua meta para esse ano de 2023 vai te distanciar ou vai te aproximar de Deus. O Espírito Santo pergunta para você aqui nessa noite, pergunta para mim: aquilo que eu estou construindo em 2023 vai ser o ano da minha derrocada com Deus? Ou vai ser o ano que eu vou ter Deus assim de uma forma especial na minha vida? Aleluia! Aí só depende de você. O que você está construindo aí? Sua construção te aproxima de Deus? Fica a pergunta. Nós vimos aqui no versículo de 1 a 4, os homens construindo algo para glorificar o nome deles próprios. Só que esqueceram de combinar com Deus. E aí que entra a oração, meu irmão. Aí entra o versículo 5. Por quê? Como está lá em Provérbios, o sábio escreve: os olhos de Deus estão sobre a terra. Os olhos de Deus estão sobre os ímpios e sobre os justos. Os olhos de Deus estão sobre a terra. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Então, por isso, pastor, então, por isso que está falando para orar? Porque se o plano de santo não tiver Deus envolvido, como é que Deus vai te encontrar? Como é que você vai aumentar a sua intimidade com Deus se a sua construção está totalmente em desacordo com aquilo que Deus fala na sua palavra? Quando Deus manda, irmãos, ali no capítulo 12, nós vamos ver então, começa os patriarcas. O próximo capítulo aqui, no final do capítulo 11, nós vamos ler, falar de um homem chamado Terá. Ele era o pai de Abraão. E nós vamos ler no capítulo 12, Deus mandando Abraão sair daquela terra. Estou falando Abraão porque é o nome correto. Aqui o nome, lá no capítulo 22, onde vai ser o nome correto de Abraão. Mas aqui, se você for abrir aí no capítulo 12, é Abraão. Porque a promessa de Deus, a aliança de Deus com Abraão estava então se instalando. Mas para Abraão tomar posse da sua bênção, ele teve que construir algo para Deus. Ele teve que construir todo o seu planejamento de acordo com a vontade de Deus. Já pensou quando o Senhor fala para Abraão: vai para o Monte Moriá e sacrifica o seu único filho por amor a mim? Você não cumpriu esse plano de Deus? Não, Senhor. Agora daqui para frente é nosso plano. Não vou matar meu filho, não.
Irmãos, Deus sempre tem um propósito maior. Muita coisa na sua vida pode ser que você não compreenda no momento que Deus fala para você fazer algo, mas Deus tem um plano maior. Amém? E nem sempre Ele te avisa, nem sempre Ele vai te dar o plano completo. Para Abraão, que Ele não dá, não. Só falou o seguinte: ó, vai lá, sacrifica o seu único filho, vai para o Monte Moriá. Mas como é que vai ser isso? Vai, obedece, meu irmão. E ele foi. E aí ele pôde contemplar a bênção, porque quando Deus viu que ele ia fazer aquilo que Deus mandou, ele fala para Abraão: Abraão, não faça isso, não mate o seu filho, porque eu já sei que você não coloca nada além de mim. Não precisa matar Isaac, porque ele é o filho da promessa. Através de Isaac vai vir Jacó, através de Jacó vai vir as 12 tribos de Israel. Então não faça, Abraão. Já sei que você não coloca nada acima de mim, e eu sei que os seus planos estão de acordo com os planos de Deus. Irmão, é maravilhoso quando você está de acordo com o propósito de Deus. É maravilhoso, porque você não se preocupa muito com algumas coisas. Vamos dar um exemplo aqui. Mas não quer, pastor? Quando os pastores de Abraão, os pastores do sobrinho dele, brigaram, de Ló, eles brigaram. E o que Abraão fala? Ló, não dá mais para a gente ficar junto aqui. Tem muito gado, você também. Vamos dividir. Você vai para um lado e eu vou para o outro. Mas a aliança de Deus era tão forte na cabeça de Abraão, e ele sabia que pouco importava para onde ele vai. Se eu for para a direita, Deus vai comigo. Se eu for para a esquerda, Deus vai comigo. Onde eu for, Deus está comigo. Então, sabe o seguinte? Pode escolher para onde você quer. Você quer ir para a direita? Vai para a direita. Você quer ir para a esquerda? Vai para a esquerda. Mas não importa para o senhor, tipo, não, porque para onde eu for, Deus vai comigo. Porque Deus tem uma promessa sobre a minha vida, e Ele falou que essa promessa vai se cumprir. Glória a Deus. Agora eu preciso ser fiel e construir a minha vida, construir todo o meu planejamento segundo a vontade de Deus, e não segundo a minha vontade. Porque aí, meu irmão, quando você faz segundo a vontade de Deus, pouco importa o lado que você vai escolher, se você está na direção de Deus. Amém? Então nós já vamos orar. Mas eu pergunto para você mais uma vez: em 2023, você está construindo algo que honre a Deus? Você está construindo algo que esteja em obediência com Deus? Você está construindo algo que te aproxime da presença de Deus? Sabe de uma coisa, meus irmãos? Vamos falar de uma forma mais aberta. Pastor, mas forma aberta como? Vamos ser sinceros, meus irmãos. Lamentavelmente, infelizmente, muitos entram nas igrejas e saem das igrejas todos os dias, a todo momento, mas muitos querem construir a mesma torre de Babel. Muitos querem construir algo que chame a atenção deles, quer ser alguém no meio das pessoas, e pouco importa o que Deus vai pensar. E nesse ano de 2023, a minha oração é que se você estiver fazendo isso, se não tiver, glória a Deus, mas se você estiver, a minha oração nesse ano de 2023 é que você pare de construir uma torre de Babel e comece a construir uma torre de excelência para a glória de Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a minha oração. Não construa uma torre de Babel, como os habitantes daqui de capítulo 11, porque muitos nos dias de hoje, que entram e saem de várias igrejas pelo Brasil afora, continuam construindo a torre de Babel, querendo construir algo para glorificar o seu próprio nome, construir algo que tire Deus do seu planejamento, construindo algo que Deus não mandou. Construa uma torre de excelência para a glória de Deus nesse ano de 2023. Mas pastor, em 2022 acabou, meu irmão. Acabou 2022, agora em 2023 eu oro para que você construa algo que glorifique o nome de Deus. Que Deus esteja no seu planejamento, que Deus esteja na sua família, que Deus esteja na sua casa, e que você repreenda a torre de Babel na sua vida. Todas as vezes que você quis fazer algo que glorificava o seu próprio nome e tirava Deus de todo o planejamento, de toda estrutura, de toda planta, você construiu uma torre de Babel.
é a minha oração para você que inicia em 2023. Construa uma torre de excelência para a glória de Deus. Glória a Não Deus. esqueça do tema dessa mensagem. Construindo algo para a glória de Deus. E nós vamos orar, irmãos. E eu queria que você olhasse agora o seu coração. Pastor, quando fala olhar para o seu coração, é você fechar os olhos, olhar para dentro de si e fazer uma análise de como anda a sua construção, como anda o seu planejamento, o que você tem feito. Antes de chamar o louvor, só vou dar um exemplo aqui do rei Davi mais uma vez. Falei aqui no 1 Samuel capítulo 16, quando Davi foi ungido rei por Samuel, capítulo 16 de 1 Samuel. E depois de todo o capítulo 16, capítulo 17, ele vai lutar com um grande gigante. Aí vem capítulo 18, capítulo 19, até chegar no final do 1 Samuel, só batalha e luta depois da unção. Mas ele perseverou e ele foi honrado por Deus. E ele se tornou o segundo rei de Israel. Glória a Deus. Aleluia. E no final da sua vida, ele deixa tudo preparado para que o seu filho Salomão possa construir o templo. Ele preparou tudo. Preparou madeira, preparou ouro, preparou material militar para poder Salomão se defender se houvesse uma guerra, mas não teve um tempo de paz. Ele preparou tudo. E aí eu pergunto para você, o que você tem preparado aí para construir 2023 na sua vida espiritual? O que você tem juntado aí? Irmãos, uma das técnicas que nós ensinamos para os nossos escoteiros é que a madeira, ela tem várias classificações. Tem a madeira que você começa a fogueira, que se chama graveto. Tem a madeira de médio porte, que você vai colocando à medida que os gravetos estão pegando fogo. E tem a madeira de grosso calibre, vamos colocar assim, que é a madeira que sustenta o fogo por muito tempo. Se você não fizer isso antes de você preparar a sua fogueira, você vai ver toda a fogueira apagando e você correndo atrás de madeira. Só que enquanto você corre, enquanto você vai correr para buscar mais madeira, a fogueira apaga. Está escrito na palavra de Deus: o fogo, pois, arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. O que você tem juntado para construir a sua vida espiritual em 2023? Eu quero colocar aqui as madeiras, nesse singelo exemplo aqui do escoteiro. Eu quero colocar aqui as madeiras como atitudes que você deve tomar para que a sua vida espiritual melhore. Que a sua vida espiritual termine e seja 2023 melhor do que você terminou 2022. Existem coisas simples que você precisa fazer, que são os gravetos. Existe algo que começa a ficar perto de ficar complicado, mas ele não é complicado. São as madeiras de médio porte. E existe algo bastante complicado que você precisa fazer, que não é fácil, é difícil. Mas quando você fizer, o fogo aí no teu coração, na sua vida espiritual, vai ficar intenso, vai agir de uma forma especial. Deus vai operar na sua vida como nunca operou antes, mas só depende de você. Não junte apenas graveto para construir a sua vida espiritual nesse ano. Construir só graveto está parecendo realmente os nossos lobinhos. Aqueles que eles não sabem ainda fazer fogueira, eles chegam só com papel e jogam na fogueira, mas rapidamente o fogo apaga. Ei, irmãos, mas eles são crianças, eles são lobinhos. Quantas pessoas estão por aí afora, querendo construir a sua vida espiritual com graveto, vivendo, joga querosene, joga gasolina, aí acende de uma vez, e a pessoa fica atônita, nossa, glória a Deus, mas no outro dia está apagado, porque foi fogo, como diz aí no linguajar popular, era fogo de palha, pastor. Irmãos, não construa a vida espiritual com fogo de palha, mas coloque madeira de grosso calibre, como eu falei, de grande porte, onde possa intensificar algo especial na sua vida espiritual e possa se cumprir de uma forma maravilhosa atos do ônibus na sua vida. Recebereis poder descer sobre vós,
o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e das confins da terra. Construa algo nesse ano de 2023 para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Amém? Vamos orar? Chamar o grupo de louvor. Enquanto o grupo de louvor está vindo para cá, com seus olhos fechados, comece a avaliar o que você tem preparado nesse ano de 2023. Mas pastor, precisava preparar algo nesse ano de 2023? Não dê continuidade à Torre de Babel. Construa uma torre de excelência para a glória de Deus. A Torre de Babel nos lembra a confusão de línguas. A Torre de Babel nos lembra a confusão dos homens quando não querem obedecer mais a Deus. O homem, quando está fora do plano de Deus, então ele entra em confusão. Ele começa então a lutar entre ele mesmo, ele próprio briga com ele, porque a confusão já toma conta da sua mente, a confusão já toma conta do seu planejamento. Ele se perdeu, porque ele está fora do plano de Deus. Que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente aqui nessa noite, para que você construa uma torre de excelência para a glória de Deus, e que você abandone a Torre de Babel, que você pare de construir aquilo que traz confusão na sua vida, e que você esteja consciente de que os olhos de Deus estão sobre os ímpios e sobre os justos. Deus visita a terra. E eu oro para quando Deus te encontre, meu irmão, Ele possa se alegrar, porque Ele vai olhar para a sua casa e vai ver ali: opa, aqui tem um alicerce, opa, aqui constrói algo com prudência, opa, aqui é algo de Deus, opa, aqui é uma construção que glorifica o nome do Senhor. Não é que um homem sensato constrói algo na areia do mar, que qualquer tempestade, qualquer luta, qualquer prova te tira da presença de Deus. Se você está assim nesse ano porque você está construindo algo de acordo com os homens de Babel e não de acordo com Deus, persevere na presença de Deus, fique firme na presença de Deus, construa algo para a glória de Deus. Aleluia! Porque quando vem a luta, quando vem a tempestade, não tem confusão na sua vida espiritual, não tem confusão na sua família, na sua casa, e você vai continuar firme na presença de Deus, porque você construiu algo de acordo com o planejamento que Deus te deu. Aleluia! Então comece a traçar aí, meu irmão. Escreva. Não escreva no papel, mas escreva no seu coração aquilo que você vai fazer agora. Porque quando você escreve no seu coração, o Espírito Santo vai te lembrar todos os 300 dias que ainda tem para frente. Amém. Agora, se você escrever no papel aí, talvez você vai chegar em casa e pastor, coloquei no papel, esqueci, joguei o papel fora. Sumiu. Escreve no seu coração aí onde você está. Feche os seus olhos e fale: opa, a minha meta é fazer isso, a minha meta é fazer aquilo. Esse ano de 2023 vai ser diferente na minha vida. Eita, eu quero ter uma vida de oração. Opa, eu quero ler a palavra de Deus esse ano de 2023. Eu quero jejuar, eu quero estar mais perto de Deus, porque o nosso Senhor Jesus está voltando, meu irmão. E eu oro para que Deus não te encontre construindo uma torre de Babel, mas eu oro para que Deus te encontre construindo uma torre de excelência para a glória do Senhor. Enquanto você vai orando, vamos
Chama o Espírito Santo sobre a sua vida aqui nessa noite. Feche seus olhos. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Louvado seja o teu nome. Os seus olhos os olhos fechados. Vai falando com Deus. Deixa Deus operar sobre a sua vida. Sabe que você, nessa construção, que é a sua vida espiritual, o seu planejamento, sabe que você é o arquiteto, sabe que você é um engenheiro, sabe que você é um mestre de obra, sabe que você é um pedreiro. O que eu quero dizer é que você é um responsável por aquilo que vai acontecer sobre a sua vida em 2023. Você escolhe se você quer ter um ano de presença de Deus sobre a sua vida. Você escolhe se você quer ter um ano de 2023 longe de Deus. As suas atitudes vão demonstrar isso. A sua escolha aqui nessa noite. Eu oro para que você pare de construir essa torre de Babel. Comece a construir uma torre de excelência. E comece a juntar madeira de grande porte na sua vida espiritual. Você tem uma vida espiritual que não seja movida por fogo de palha, não. Mas que seja movido por Deus. O fogo, pois, arderá continuamente sobre o altar e nunca se apagará. Eu profetizo isso na sua vida em 2023. O fogo de Deus, pois, arderá continuamente sobre a sua vida e nunca se apagará. Não há ninguém que pode apagar o fogo de Deus sobre a sua vida. Não há ninguém que pode te tirar da presença de Deus. Apenas você mesmo. Por isso, nessa noite, fale com Deus. Diga que você vai construir algo para a excelência de Deus. Não construa nada que vá confundir a sua vida espiritual, mas algo que vá, aleluia, ser bênção na sua vida espiritual. Meu Deus, que todos nós possamos fazer algo novo aqui nesse ano de 2023. Que seja um ano de bênção, que seja um ano de vitória. Vem, Espírito Santo, trazendo uma nova motivação à igreja aqui nessa noite. Meu Deus, que seja um ano de cura, que seja um ano de bênção, que seja um ano de prosperidade. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, as metas que vamos estabelecer, as metas que já estamos estabelecendo nesse ano, que sejam para a glória do teu nome, que seja para o louvor do nome do Senhor. Aleluia, que possamos construir
vamos encerrar agora. Só não esquecendo que continua a nossa comunhão aqui fora, meus irmãos. Hoje vai ser o que mesmo hoje? Qual o carnaval? Ex-sopa, eita, que bênção. Então não vai embora correndo. Vamos ter um momento de comunhão aqui fora. Acredito que parou a chuva parou, para que a gente possa ter esse momento aqui fora. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, vamos estar encerrando. Aleluia. Feche seus olhos. Meu Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Te agradecemos e te louvamos pela tua palavra livre, ministrada aqui nessa noite. Obrigado pelo privilégio de louvar o Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor operou aqui, Pai. E que o Senhor, Pai, nos dê, Senhor, a sabedoria do alto, para que possamos construir algo para a glória do nome do Senhor. Que possamos construir torres de excelência para a glória de Deus. Seja na nossa vida espiritual, seja na nossa casa, seja na nossa família. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que assim seja em nossa vida nesse ano de 2023, Senhor. Aleluia. Nos dê, Pai, uma semana de bênção, uma semana de vitória. Senhor da glória, mais uma vez pedimos ao Senhor, abençoa o Brasil, a nossa nação. O Senhor Jesus é o Senhor dessa nação. O Brasil está nas tuas mãos, Pai. Abençoa o Brasil, a nossa nação. Abençoa a igreja. Abençoa aqueles que estão de férias, aqueles que vão ainda sair de férias. Toma, Pai, todos nas mãos do Senhor e nos dê tua vitória, Senhor da glória, e que todos os dias nós possamos dizer como salmista: que em paz me deitarei e logo pegarei no sono, porque só tu, Senhor, nos faz repousar em segurança. Com o amor de Deus, nosso amado Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e os dons do Espírito Santo sejam com todos nesta noite e para todos sempre. Se você crê, diga amém. Para Deus. Aplausos.